um país que tem uma população enorme, um mercado consumidor gigantesco, certo? Tem uma unidade cultural razoável, não tem históricos de muitas violências internas. Eu acho que isso tudo é positivo, né? É positivo, inclusive no sentido que entre o governo Fernando Henrique Cardoso e Lula, considerando, porque isso tudo é muito contextual. Então, dar certo depende de contexto internacional, por exemplo, né? Então, essa ideia da produção, da abstração do que é o país do futuro depende de contexto internacional. Pode ter uma guerra mundial, você pode quebrar o capitalismo por algum motivo, e aí vai tudo por água abaixo. Garantindo certas condições de temperatura e pressão, assim como o Brasil, quando o Fernando Henrique organizou a economia, organizou a arrecadação, organizou a moeda nos anos 90, e depois o Lula pegou o momento que o Estado estava equilibrado e boas, navegando em commodities, você começou a ter um início em que a Economist botou o Cristo decolando, né? Eu acho que um pontinho, eu lembro disso no sentido de dizer assim, o Brasil detém todas as condições para produzir uma economia de mercado poderosa. Tem o mercado consumidor interno, que sempre é importante, um dos segredos americanos, mercado consumidor interno gigantesco, unidade cultural bastante razoável, certo? Não tem grandes conflitos de terra internos, separacionistas ou nada disso. Então, ao contrário do que às vezes alguns setores da esquerda tentam dizer, apesar de que o Brasil não é um país perfeito, eu acho que o Brasil detém condições de produzir uma economia de mercado poderosa, porque ele tem um mercado interno potencial muito gigantesco. Então, nesse sentido, se ele conseguir fazer reformas liberalizantes, pelo menos cortar pela metade as leis trabalhistas, que atrapalham a vida de todo mundo, apesar de que as pessoas normalmente não enxergam isso, não percebem isso a médio prazo, né? Só percebem o FGTS, né? Meus tempo, como eu escutava as pessoas falarem quando eu era criança no Nordeste, eu quero meus tempo, né? No sentido que queria o FGTS lá, que queria essas coisas. Então, mercado consumidor gigantesco que tem no Brasil, potencial, que já deu sinais do que significa isso, e economia de mercado depende de consumo, hoje em dia, e, por outro lado, você não tem elementos que criam grandes instabilidades dentro do país, né? E, portanto, acho que isso, guardando-se as condições de temperatura e pressão, pode ser um indicativo de que o país possa decolar uma vez que ele faça as reformas liberalizantes, uma vez que o país consiga se livrar de discursos retóricos. O Temer falou uma coisa semana passada, que é uma coisa importante dentro do problema do aumento de impostos, que é sempre uma merda, né? Que ele diz, há uma diferença entre meu governo e o governo anterior e que eu digo como a situação está. O governo anterior mentia, o que é fato, que é uma diferença um pouco que foi feita recentemente entre Fernando Henrique e Lula. Por que o governo Fernando Henrique é visto como um governo de direita e por que o Lula é visto como um governo de esquerda, quando na realidade ambos eram social-democrata? Porque o governo Fernando Henrique não mentia sobre dados, não era populista e não falava que o país estava lindo e maravilhoso. E por isso se ferrou do ponto de vista da opinião pública no final. Enquanto o governo Lula, na tradição populista do PT, era um governo que propagandeava uma situação que nunca era exatamente aquela que estava acontecendo. Então, eu acho que isso é um problema da esquerda e da direita. A direita sempre vai ter que saber com o fato de que a direita liberal, eu digo, ela lida com fatos reais, com dados concretos, e, portanto, para você ser liberal, você precisa ser mais maduro, de alguma forma. E a esquerda propõe a você uma certa infantilidade mental contínua, achando que as coisas caem do céu, que elas dão certo. Facilmente. Quando a gente sabe que life is a bitch. Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor,